Olá, meu nome é Alana, eu sou uma futura psicóloga, estou no 10º período da graduação e hoje eu vim conversar com vocês sobre dois temas que atravessam aí a nossa vivência acadêmica e que eu acho importante da gente ter conhecimento deles. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, tá? Vamos lá. Eu planejei um monte de coisa pra fazer essa semana e não fiz nada. E enquanto eu não fazia nada, vários pensamentos foram surgindo na minha mente. Eu não sei se você vai se identificar com eles, mas eu tenho muito medo de falhar. Isso me paralisa o tempo todo. Desisto de fazer um monte de coisa importante pra mim, porque eu tenho medo de fazer e dar errado e as pessoas me julgarem. Eu sou muito burra, incompetente, fracassada, incapaz, porque eu sempre exijo de mim padrões elevadíssimos. E quando eu, obviamente, não consigo, eu me vejo como uma pessoa completamente incompetente. Eu exijo muito de mim, como eu falei, né? Eu sou minha maior inimiga. Eu nunca vou ser boa o bastante. É muito difícil lidar com tudo isso. Melhor não fazer nada. Ela é muito mais inteligente do que eu. Nunca vou ser melhor do que ela. Enquanto esses pensamentos passavam na minha cabeça de como eu gosto de me definir, procrastinadora perfeccionista, o nível de ansiedade aumentou. Isso atrapalhou meu comportamento. É óbvio que isso teve uma influência muito grande e eu não consegui fazer nada essa semana. Mas vamos entender isso melhor? Para começo de conversa, eu quero te trazer um dado de Fortes no seu artigo, o modelo cognitivo comportamental da procrastinação acadêmica, que 80% dos estudantes universitários se identificam como procrastinadores. Desses 80%, 50% deles se sentem prejudicados por isso. Bom, a procrastinação pode ser definida como a adiação exagerada de realizar certas atividades e ela pode nos atrapalhar na perca de prazos, né? Pode nos atrapalhar para submeter trabalhos, para conseguir oportunidades, enfim, ela pode nos atrapalhar de muitas formas. Mas, além disso, como diz o estudo de Gu e Heng, a procrastinação também está associada ao volume de 3 regiões do cérebro, que é o córtex frontal orbital, a matéria cinzenta e o giro frontal médio. Essas regiões são responsáveis pelo autocontrole e pela regulação emocional. Então, a procrastinação nada mais é do que uma tentativa de causar na gente um alívio a curto prazo, de uma tensão que a gente está sentindo por um problema maior, mais profundo. Bom, segundo Frost, que é um grande pesquisador dessa área, né, do perfeccionismo, ele define o perfeccionismo dessa forma. É a tendência para estabelecer elevados padrões pessoais de desempenho, justamente com uma avaliação excessivamente crítica desse desempenho e uma enorme preocupação em não cometer erros. Essa seria uma definição de perfeccionismo. Mas não é a única, porque, pasme, nem todo perfeccionismo é ruim. Na verdade, até certo ponto, o perfeccionismo é necessário para que você tenha um bom desempenho acadêmico, como a gente vai entender melhor agora. Veja só, se você se identifica com essas características. Se você estipula metas e padrões altos o bastante, sem que sejam impossíveis de alcançar, tendo consciência dos seus limites, não, você é perfeccionista. Se você exige de si o suficiente para dar sempre seu melhor, mas entende que erros e fracassos fazem parte da vida e não se culpa por eles, você também é perfeccionista. O perfeccionista funciona. Ele tem consciência das suas capacidades. Ele estipula metas e padrões altos, mas não de um jeito impossível. E se ele não consegue alcançar aqueles padrões, ele entende que errar faz parte. E ele até gosta de desafios porque ajudam ele a crescer. Então ele sempre tenta enfrentar esses desafios, não se paralisa por eles. Enquanto que um perfeccionista adaptativo, né, ao contrário desse perfeccionista funcional que eu acabei de descrever, ele sempre tenta agradar os outros por medo de ser julgado. Ele sempre tenta combater o insucesso. Bom, aí quando a gente fala de perfeccionismo entre estudantes universitários, existe outra classificação muito importante da gente pensar, que é o perfeccionismo auto-orientado, ou seja, é uma exigência que eu faço para mim e metas que eu coloco para mim. Esse tipo de perfeccionismo está presente em alunos e estudantes universitários que têm maior desempenho acadêmico, que conseguem realizar as tarefas melhor, têm um nível de autoestima e de autoeficácia mais alto do que os alunos que são perfeccionistas, mas de uma forma desadaptativa, que normalmente tendem a desistir no primeiro erro. Para resumir, o perfeccionismo não é nosso inimigo, depende da forma como a gente vai lidar com ele, mas não é a realidade de todo mundo isso, né? Tem gente que consegue ser perfeccionista de um jeito funcional e isso ajuda essa pessoa a crescer. E as outras pessoas acabam sofrendo do perfeccionismo como eu, atrapalhando na alimentação delas, nos relacionamentos, nas amizades e também na área acadêmica. Mas eu acho que a gente podia mudar um pouco isso, né? Nós que somos perfeccionistas adaptativos podíamos ver isso de uma forma diferente, que tal? Então eu tenho um lema pra você, combinado? Eu quero que você deixe isso bem guardado com você. Nós somos maravilhosamente imperfeitas,
escandalosamente capazes de conseguir o que queremos. E os nossos erros significam que a nossa vida está em movimento. E uma vida em movimento é uma vida que vale a pena viver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e tenha acrescentado aí algum conhecimento para você. Obrigada pela oportunidade. Até mais!